Bom dia, turma. Eu vou abrir aqui um molde que eu não gravei como eu fiz ele. Na verdade, eu estou bastante em dúvida se vai dar certo ou não. Ele é um molde de uma peça em gesso, então quando a gente vai tirar molde de plástico, não precisa passar nada, porque o gesso não gruda no plástico. Mas no gesso pode grudar. Então eu passei 2 mãos de cera, e ele é um molde de uma peça que são 2 mãozinhas assim, em concha. E eu tive bastante dificuldade de pensar como fazer. Tá? Então, eu enchi essa parte, primeiro eu enchi essa parte aqui da mão, como se fosse aqui, eu enchi de argila, fazendo um cone, e coloquei isso virado para baixo, que seria nessa posição. E eu coloquei 2 pedacinhos de plástico, um dia eu usei uma latinha, agora eu estou usando esse plástico aqui, os dois são bons, a lata é bom quando precisa modelar a curva, esse aqui não precisava. Então eu coloquei um pedacinho de plástico aqui, um pedacinho de plástico aqui, e eu coloquei aqui, então aqui estava cheio de argila, aqui tinha uma bola de argila, coloquei ao redor todo o gesso. Depois eu tirei a argila do meio, passei uma camadinha de cera também para não grudar aqui, eu espero que tenha dado certo, tá? E eu deixei propositalmente, tá, desse lado, quando eu coloquei aqui, ó, eu deixei um pouquinho de argila junto aqui, ó. Eu fiz uma cunha de argila nessa ponta, que é para eu poder colocar uma peça de madeira aqui, tá vendo? A minha ferramentinha aqui é uma cunha também, para eu poder colocar ela aqui e fazer pressão, e olha só um pouquinho ela já abriu, tá? Porque o gesso, algumas partes ele acabou colando uma na outra aqui, era proposital, e agora eu consegui já separar. Gente, quebrou aqui, tá? Quebrou esse lado na hora de desmoldar, não vai ter problema. A gente vai conseguir usar, porque a gente vai, na hora de usar, vai encaixar direitinho aqui, tá? Mas quebrou. Acontece, tá? Acidentes assim acontece. Eu tive bastante dificuldade em pensar como eu faria esse molde de mão. E agora eu quero ver se ele vai sair inteiro esse lado aqui, ou se ele vai quebrar também, porque ele tá, ó, tá difícil, tá preso. Ó, o plástico que eu coloquei para separar uma parte da outra, tá? E eu vou ter que agora dar umas batidinhas. Eu acho que por causa do dedo que tem aqui, ele vai quebrar também, vai prender. Então vai acabar ficando... Opa! Tá começando a soltar, tá, gente? Tem que ir devagarinho, tá? Não adianta chegar aqui, querer encher de porrada, que vai quebrar fácil. Eu tô indo devagarinho. Se quebrar, paciência, tá? Quebrou, tá, gente? Quebrou aqui, paciência. O bom é que quando quebra, ele fica perfeito o encaixe, tá, gente? Ele vai ficar perfeito o encaixe aqui. Então, em vez de ser um molde em 2 partes, eu devia ter feito talvez 3 partes. Essa parte aqui teria dado mais certo. Não deu certo, quebrou. Tô mostrando que dá errado de vez em quando o erro, mas a gente usa. E agora eu tenho que tirar essa parte aqui do meio da mão, tá? Que vai dar um pouquinho de trabalho também, parece que está bem preso. Eu também vou aqui, ó, com batidinhas para soltar ele. E tá difícil, tá, gente? Tá bem difícil. Talvez eu tenha que colocar uma cunha aqui para abrir, então eu não vou forçar agora, eu vou deixar esse gesso curar mais, ele endurecer mais, tá? Que eu fiz ele agora há pouco, para daí trabalhar com ele, tá? Porque por enquanto ele ainda, né, ele ainda tá um pouco, ó, se a gente faz, ele ainda tá um pouco molinho. Então eu vou esperar um pouco para depois tirar o resto dele, beleza? Então, pessoal, olha só, consegui soltar, tive que dar umas batidinhas, quebrou um pouquinho aqui, porque é original de gesso, tá? Acabou não soltando, talvez tenha grudado, mas não sei o que aconteceu. Porém, deu para fazer, tá? Então, quando a gente for montar aqui para fazer a próxima peça, vai juntar as partes. Agora tem que lembrar como é que é aqui. Olha só, vai juntar aqui,
ver como é que é. Assim. Tem que relembrar agora. Então é aqui e aqui. Olha só. Então a rachadura lá, ó, ela fica uma emenda perfeita, tá vendo? Ó? A gente nem percebe, mal vai dar pra ver. E aí vai juntar de novo essa parte aqui e juntar esta parte aqui. Tá? Na hora de fazer a peça, coloca um elástico aqui ao redor, ajeita bem, encaixa bem e tranquilo. Ó. O bom é que quando com a argila, depois como ela dá aquela encolhida, essa peça, porque ela tem essa parte côncava aqui, convexa, aliás, que ela tem essa parte aqui, ela não vai poder ficar muito tempo secando no molde. Pelo menos essa parte vai ter que ser retirada, porque se a argila seca numa parte que é convexa, ela racha porque ela puxa para cá enquanto está secando. Então, endureceu, a Flávia, que é essa minha amiga conhecida aqui pelo YouTube, né, vai ter que fazer, endureceu, ela vai ter que desmontar e tirar, não vai poder deixar muito tempo, senão vai prender essa peça aqui. Ok, turma? Abraço. É importante a gente mostrar o erro também, porque senão o pessoal, a própria Flávia, diz, ah, mas eu não vou fazer esse molde, vai errar. Ela está fazendo molde lá já. Tá? E tá, agora vai modelar a peça também. E eu não me preocupo, ah, vou perder uma cliente? Não, não vou perder uma cliente. Eu estou dividindo o que a gente sabe, ela vai ter mais autonomia lá e a gente continua. Aí eu vou fazendo peças cada vez mais complicadas aqui para ela e ela vai começando a fazer as simples até ela chegar num ponto legal. Eu tenho meu trabalho, não dependo de fazer molde para viver, entende? Então eu gosto de fazer, tá? Mas é bacana que a gente mostra o erro. Quebrou, tá, gente? Ficou 5 partes um molde aqui, tá? Naturalmente, sem ter sido planejado. Teria que ter feito talvez 3 partes aqui, uma divisão aqui, 2 aqui, para essa peça que eu fiz aqui. Tá aqui a peça, ó, vou mostrar para vocês. Então eu quebrei bastante a cabeça, achei que 2 partes ia dar certo e não deu. Eu acho que eu separei na parte errada, teria que separar não aqui, teria que separar para cá, daria certo. Eu errei onde eu separei as peças. Eu queria separar aqui, óbvio que não vai dar certo porque vai prender aqui. Eu errei na hora de colocar, eu teria que colocar a divisão aqui, tá, gente? Aqui, então pra cá eu conseguiria tirar e pro outro lado tranquilo que não tem o detalhe, mas foi um erro na hora da divisão, dividir aqui e não aqui, tá? Mas não tem problema, tá feito, dá pra aproveitar, vai ficar super bom, vai ficar super bonito, ficou bem definido dentro, tá? Bem bonitinho, não vai ter problema essa quebra pra usar. Abraço a todos e até mais.